o dilema da maternidade. Afinal de contas, a gente precisa, a mulher tem que ter filhos, ela precisa ter filhos para realmente ser uma mulher completa? Ou isso é uma questão de opção? E aí, essa minha seguidora dessa página do Sem Filhos me fez um convite até para falar sobre esse assunto que eu achei bastante interessante, a gente discutir um pouquinho sobre essa obrigação social, né, que a mulher tem aí de ser mãe. E se ela não for mãe, tem uma série de coisas que pode acontecer com ela e com o corpo dela, inclusive. E aí esse assunto é cercado de uma série de mitos, né? Se tem ou não problemas para a saúde da mulher que não tem, que resolve não ser mãe. E aí vamos deixar claro, já quero deixar claro esse conceito para vocês do que é o ser mãe, né? Quando eu digo que uma mulher decide não ser mãe, significa apenas, dentro desse contexto, que ela decide não gestar e não parir uma criança. Mas ela pode ser mãe de várias outras formas. A gente pode parir e gestar projetos, a gente pode parir e gestar ideias, a gente pode ter muitas opções além de parir uma criança para nos sentirmos mãe, para termos esse sentimento da paternidade. Então eu já quero aí convidar vocês para essa reflexão. O que vocês tiverem de dúvidas e de questões para poder responder, podem escrever que eu vou respondendo assim que elas forem chegando. Vocês que estão acostumados a me acompanhar sabem que eu faço isso, né? Eu vou respondendo conforme as perguntas forem chegando, eu vou puxando o assunto e a gente vai discutindo, porque a ideia é essa, é trazer essa reflexão sobre esse dilema que muitas mulheres vivem na vida, e saber se elas querem, se elas desejam, se elas têm essa vontade, se elas têm essa vocação de ser ou não ser mãe de uma criança. Vamos deixar claro aqui, né? Então vamos lá. A minha amiga aqui da Sem Filhos está fazendo uma pergunta. Alguns médicos já amedrontaram em relação ao câncer de mama e que ela já viu muitas mulheres tendo filhos por medo do câncer e não por um desejo genuíno. Pois é. Então a gente já vou começar então com a sua questão, com a sua pergunta. Gente, eu acho que eu vou talvez decepcionar alguns profissionais que me escutam aqui, mas não há nenhum risco para a saúde da mulher que decide não ter filhos, né? Isso é um grande mito. Existem sim alguns fatores de risco para algumas doenças em que a amamentação pode estar incluída. Isso é verdade. Então, o câncer de mama, por exemplo, como você acabou de me falar, como você acabou de trazer, o câncer de mama, por exemplo, ele é uma dessas condições. Mulheres que nunca amamentaram na vida, e aí a gente nem pode incluir a gestação, né? Porque tem mulher que às vezes tem neném, ela gera uma criança, ela gesta uma criança, ela vai parir, mas ela não amamenta. E ela não amamenta por algumas outras condições, inclusive quando ela não pode amamentar, né? Mas a gente sabe que mulheres que não amamentam realmente podem ter um fator de risco a mais para desenvolver o câncer de mama. Isto é verdade, isto não é mentira. Mas, gente, fator de risco é uma coisa. Dizer que a mulher não amamenta e por isso ela vai desenvolver um câncer é outra completamente diferente. Se algum profissional de saúde já falou isso algum dia para vocês, ou para você, se alguém já ouviu isso em algum momento, eu sinto muitíssimo por essa informação. Porque isso, apesar de ser verdadeiro, isto não é uma realidade de causa e efeito. Ou seja, não é porque a mulher nunca amamentou na vida que ela vai ter um câncer de mama. Por favor, isso não existe. A amamentação é apenas um fator que aumenta o risco de câncer de mama da mulher, mas existem vários outros arrolados aí. Como a gente costuma dizer, uma andorinha só não faz verão, tá? Quem amamentou pouco tem fator de risco também? Não, a questão não é amamentar muito ou pouco não, Mônica. A questão é a amamentação ou a não amamentação. Então, a mulher que não amamenta pode ter um fator de risco a mais. Mas vocês querem saber qual é o maior fator de risco para desenvolver câncer de mama? O que realmente aumenta a chance da mulher ter o problema é a história genética. Então, mulheres que têm história familiar de ascendência direta, mãe, irmã e filhas com câncer de mama, essas vão ter 5 a 10% a mais de risco, de chance de câncer de mama do que a população comum, do que a população geral. Então, o fator genético de história familiar de ascendência direta é muito mais importante do que a amamentação. A ausência ou a presença da amamentação. A amamentação é apenas um fator de risco perto dos demais. Então, assim, a gente for falar em fator de risco para câncer de mama, a gente tem alguns, tá? Nosso foco hoje não é bem o câncer de mama, mas o que eu quero dizer para vocês existem muitos mitos com relação à saúde da mulher que decide não ter filhos. E uma das explicações é exatamente essa que a nossa amiga trouxe ainda há pouquinho. E ela fala muito isso na página dela também.
É o quanto que a sociedade também não trabalha para isso, né? A nossa educação também não trabalha para isso, para colocar essa responsabilidade sobre a mulher, de que ela deve ou que ela tem que ter filhos, para que ela realmente seja uma mulher, né? Então é como se a mulher que não tem filho, ou opta ou decide por não ter filhos, como se ela fosse menos mulher do que outra, ou pior, se ela tivesse mais riscos para a saúde do que as outras mulheres, e isso definitivamente não é verdadeiro. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Existem alguns fatores, e aí eu só, para te falar a verdade, eu estou aqui tentando me lembrar de mais algum, né, de alguma outra situação em que a nuliparidade, né, ou então a ausência da amamentação, se tem algum tipo de problema com outra doença, eu não consigo me lembrar agora, exceto o câncer de mama, que é realmente um dos fatores de risco. Aqui a Flávia também pergunta se o cisto hemorrágico, sempre um cisto hemorrágico dá na ultra, se tem alguma ligação por não ter tido filhos, ou endométrio espessado também. Não tem nenhuma relação, são condições completamente diferentes, gente, não tem nenhuma relação entre não ter filhos e doenças, por favor, tá? Não há esse tipo de ligação, não. Existem outros fatores muito maiores do que simplesmente deixar ou decidir ou não parir. Quais são os principais mitos, assim, Filhos pergunta de novo, quais são os principais mitos propagados por profissionais de saúde em relação à saúde da mulher? Bom, eu acho que esse é um deles, né? Você assustar a pessoa com relação à questão dela ter problemas de saúde, a possibilidade dela ter problemas de saúde, se ela decidir por não ser mãe, né? Eu acho que esse é um problema sério. O outro problema sério com relação à saúde da mulher, no meu ponto de vista aí, com os mitos propagados, é essa coisa do até quando a mulher pode engravidar? E aí chega a mulher no consultório do médico dizendo que ela tem 30, 35 anos, já preocupada com isso. Perguntando, inclusive, para o médico, doutor, quanto tempo eu tenho mais para engravidar, né? Como se isso fosse uma coisa que o médico pudesse dizer para ela, olha, minha filha, você vai ter mais 2 meses, 3 meses, 10 dias para conseguir. Não tem como a gente dar essa previsão à frente, né? O que a gente diz para a mulher, o que a gente diz normalmente existe uma estatística, né? Então dentro da estatística a gente tem aí mulheres que, conforme o tempo passa, a gente sabe que a chance de engravidar diminui, mas a mulher eu já tenho alguns vídeos sobre isso, inclusive, a mulher pode ter chance de engravidar até o momento que ela acaba de menstruar de vez, até o momento da menopausa. A chance vai diminuindo sim ao longo do tempo, mas ela existe, ela não é inexistente. Claro que a chance de engravidar ela depende tanto da reserva ovariana, quanto também da qualidade do óvulo. E isso a gente não consegue mensurar ainda, a gente só consegue mensurar a reserva. E aí, o que muitas vezes o profissional de saúde, não digo nem inconscientemente não, porque às vezes é consciente, tá? Mas o que muitas vezes acontece, que eu escuto do relato das mulheres, o médico dizer pra ela, olha minha filha, você tá com 35 anos, você tá com 40, você tá com quase 40, então você pensa em ser mãe, corre contra o tempo, tá? Porque se você decidir deixar pra muito mais tarde, pode ser que você não consiga. Esse é um outro mito. E tem muita mulher que acaba botando os pés pelas mãos. Esse é outro mito? Não, perdão. Isso é outro problema. Tem muita mulher que acaba botando os pés pelas mãos nessa, acaba acelerando um processo sem que ele realmente tenha, como a nossa amiga falou, da Sem Filhos, da página Sem Filhos, sem que realmente ela tenha o seu desejo genuíno de ser mãe. E isso para mim é um problema muito mais sério. E afinal de contas, quando a gente resolve encarar essa parada da maternidade, quando a gente resolve ter filho, resolve botar uma criança no mundo, isso, além de ser muita responsabilidade, a gente tem que estar muito certa, sabe? Se é exatamente isso que a gente quer. Porque a pior coisa que pode acontecer é se arrepender, né? É você dar um passo além daquele que você pode dar. E a gente sabe que hoje esse dilema da maternidade é um dilema que acompanha todas nós. Não é uma coisa só de uma ou de outra não, gente. Cada vez mais a maternidade tem sido colocada para frente, por uma série de motivos. Já foi a época em que as mulheres decidem ter filhos, ou querem ter filhos, antes dos 20 anos, ou com 25 anos de idade. Tem algumas, eu digo, decidem voluntariamente, tá? A gente sabe que gravidez na adolescência acontece, inclusive isso é um problema de saúde pública. Muitas adolescentes até têm filho porque realmente desejam ter, mas a maioria acaba tendo filho daquele esquema que a gente já sabe, ou por acidente, ou até mesmo em situações de violência, infelizmente. Como não teve um tempo atrás, alguns dias atrás, a gente passou aí, o Brasil teve uma situação de comoção nacional, inclusive envolvendo situações assim de violência com uma criança pré-adolescente, né? Então, assim, essa questão é uma questão que é bastante séria e precisa de uma reflexão muito grande, porque afinal de contas, na hora que a gente decide entrar para isso, a gente decide ser mãe, tem uma série de coisas envolvidas nisso aí, tem uma série de questões e responsabilidades envolvidas, então tem que ser uma decisão muito bem pensada. O desejo tem que estar dentro da gente, de verdade. E podem ter mulheres, gente, que não têm esse desejo.
não têm esse desejo, elas não têm desejo de parir, elas não têm desejo de gestar, elas não têm desejo de amamentar uma criança. Isso é um desejo que tem mulheres que podem não ter. E o fato delas não terem esse desejo, isso não significa que elas sejam menos mulheres do que as outras mulheres que querem. Isso não tem a menor correlação. Ser mãe não é uma obrigação. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, só para poder ver o que as pessoas estão falando agora sim. Ser mãe não é uma obrigação. Ser mãe não é uma obrigação. Ser mãe também não é tampouco uma vocação, como muitas pessoas pensam. Ser mãe é um desejo. Ser mãe é uma vontade. Ser mãe é algo que tem que estar aqui dentro da gente. Ser mãe não é uma obrigação. Ser mãe não é uma imposição. Ser mãe é um desejo. Ser mãe é aquilo em que você realmente se encaixa. E pode ser que você não se encaixe em ser mãe de uma criança. Pode ser que você se encaixe em ser mãe de um lindo projeto, em ser mãe de várias crianças, em adotar várias crianças no coração e não na sua barriga, e não sair de dentro de você, né? Então, existem muitos conceitos sobre a maternidade. O problema é que muitas vezes a gente limita o conceito de maternidade a um conceito de gestação. Ou então há um conceito de adoção, mas sempre ligado a alguém, a uma pessoa. E é importante que a gente possa entender que o sentimento maternal, ele pode estar presente, a gente pode ter esse sentimento maternal, não necessariamente por uma pessoa, ou por um filho que a gente tem, que a gente pare, que a gente gesta, ou então até para uma criança que a gente possa adotar. A gente não precisa ter esse sentimento só com uma pessoa, a gente pode ter sentimento inclusive por animais, ou seja, são sentimentos que fazem parte da gente. Não ter filhos, não, exato, Flávia, não ter filhos não traz nenhum problema, nenhum risco para a saúde da mulher. Isso é apenas uma opção. Existem vários outros problemas aí, colesterol alto, né, glicose alta, hormônios desregulados, tem várias outras, alimentação ruim, falta de exercício, isso traz risco para a saúde da mulher. Mas não é o fato de ela não ter filhos que vai trazer algum risco acrescido para ela. Não, isso não é verdade. Exceto, como nós falamos há pouquinho, com relação à questão do câncer de mama, em que a não amamentação não é a gravidez, é a amamentação. Repito, tem mulher que às vezes tem neném, tem filho, pare e não amamenta. Então a questão é a amamentação. A não amamentação, ela é considerada um fator de risco realmente para câncer de mama, mas é um fator de risco entre vários outros muito mais significativos, tá? Então não é, ninguém aqui precisa, e eu nem recomendaria isso, né? Eu nem diria para fazer isso. Eu, por exemplo, jamais falaria isso para alguém que me viesse me procurar, para alguma cliente minha. Olha, você, por nunca ter amamentado, se você decidir não ter filhos, você terá um risco maior de câncer de mama, tá? Então você já agiliza teu processo para você poder ter filho e se livrar desse risco. Gente, isso não faz o menor sentido. A mulher não vai ter um filho apenas para tentar escapar de um câncer, porque isso pode inclusive não acontecer. Ela pode ter o filho e ter câncer de mama, tá? Então, se isso fosse verdadeiro, na hora que você tivesse um filho e amamentasse, você não ia ter câncer de mama. Então, uma série de mulheres aí que hoje têm o problema e que tiveram seus filhos e amamentaram, não teriam esse problema. Então, essa relação de causa e efeito, ela não existe diretamente. A Luciana aqui tá falando que tem 2 filhos pet e é como se tivesse parido eles. A família não aceita, a sociedade é egoísta. Concordo com você, Lu. E é verdade, foi o que eu falei, a gente tem filhos aqui dentro, nossos filhos estão aqui, eles não obrigatoriamente estão aqui na nossa barriga, eles estão aqui. A Fátima também tá falando, também a mãe de pet. Nosso sentimento maternal, tá aqui, nosso sentimento maternal, está aqui na nossa cabeça, tá aqui no nosso coração, está na nossa alma, não está no nosso útero, gente. O útero é apenas um órgão. O útero é apenas aquele órgão que vai ajudar a conceber se a gente quiser e se a gente escolher para isso. Mas a gente não vai ser obrigada a fazer isso se a gente não quiser. Isso não é uma obrigação, isso é uma imposição. E a Lu não é uma imposição. E a Lu tá dizendo aqui que ela sempre escutou que vai ter doenças porque não gerou um bebê, né? E a mãe morreu de câncer de mama e teve 4 filhos. Então, tá aí, né, Lu? Então, assim, sua mãe é a prova viva de que o fato de amamentar não protege do câncer de mama neste nível que a gente tá pensando aí, tá? A amamentação, ela também é um fator protetor para câncer de mama, assim como a não amamentação é um fator de risco. Agora, a amamentação como fator protetor, ela é verdadeira. Aliás, é o único fator protetor, sabia? Claro que, novamente, pelo mesmo raciocínio, ser fator protetor não significa que vai evitar o aparecimento do câncer. Pode ser um fator protetor, mas a mulher acabar tendo problema também, tá?
A Maria Eugênia está perguntando, e o medo de se arrepender? Pois é isso que eu acabei de dizer, né? O arrependimento é ruim das duas pontas. O arrependimento é ruim quando a mulher decide ter filhos sem querer de verdade. E o arrependimento é ruim quando a mulher lá na frente se arrepende de não ter filhos. E uma das coisas, dizendo, por Deus, meu Deus, por que eu não tive? Eu acho que algumas coisas que a gente tem que pensar, gente, é o seguinte também, uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Nossa vida é feita de escolhas. Tudo na vida a gente escolhe. A gente escolhe fazer, a gente escolhe não fazer. A gente escolhe encarar, a gente escolhe encarar. A gente escolhe atravessar a rua, a gente escolhe ficar parado no sinal. A gente escolhe tudo. A vida é feita de escolhas, nem sempre as mais acertadas. Então, na hora que você decide por ter ou não ter um filho, não necessariamente essa escolha será mais acertada, tanto de ter quanto de não ter. Tem muita gente que às vezes pensa em ter filhos porque não quer ficar desamparado na velhice, porque tem medo de passar uma velhice desamparada e sozinha. Agora, desde quando filho é garantia de que você vai ficar uma pessoa velha, idosa e com companhia? Eu questiono. Será que depois de ter seus filhos, será que depois de ter, parido até às vezes mais, 2, 3, 4, 5 filhos, será que você vai ter esse amparo na velhice? Será que você terá uma relação boa com esses filhos? Será que mesmo com a relação boa eles vão lhe amparar? A gente não sabe, a vida é uma incógnita. Então não adianta nem pensar nesse tipo de situação. Gente que pensa assim, eu vou ter filhos para ficar amparado na velhice, pode se decepcionar mais tarde. Aqui a Sem Filhos está falando que pode ser mãe em qualquer idade através da adoção. Exatamente, é aquilo que eu acabei de falar. Porque um ser precisa sair dentro de você para ser amado como um filho. Então é exatamente isso que eu estou acabando de falar. E a nossa amiga aqui da página da Sem Filhos está reforçando o que eu disse agora. Né? A gente não precisa parir para se sentir mãe. Você pode parir uma pessoa, você pode adotar uma pessoa, você pode adotar um animal, você pode adotar um projeto, você pode adotar aqui e ser mãe de aquilo que você quiser. Não é obrigatório você parir e nem é obrigatório você ter esse sentimento maternal por uma pessoa. A gente pode ser maternal de várias formas, né? E aí ela está falando aqui, a Sem Filhos, novamente, basta ir em asilos e ver a quantidade de idosos abandonados por seus filhos. Então, assim, realmente não há garantias. Aliás, minha gente, não há garantias de nada nessa vida. Vamos combinar, né? Que garantia a gente tem nessa vida de alguma coisa? Nada. E se um dia, a Luciana aqui também está dizendo, se um dia ela arrepender do fato de não ter tido um na juventude, for tarde demais, novamente, ela também pode, a gente também pode adotar. Então, assim, a maternidade, gente, ela não se encerra. A maternidade, ela não se encerra com a nossa menopausa, inclusive, né? Ela não se encerra com a menopausa quando a gente efetivamente não vai ser mais capaz de gerar os nossos próprios filhos pelos meios naturais, né? Ela também não se encerra quando a gente, inclusive, tira o útero. Tem mulheres que tiram o útero. Por elas tirarem o útero, elas vão deixar de ser mães? Será que elas podem nunca mais serem mães na vida se elas simplesmente tirarem o útero ou então nascerem sem? Porque tem mulheres que nascem também sem útero. Então, assim, o útero é apenas o nosso órgão capaz de gestar e de gerar uma criança. Mas ele não nos faz mãe. Dá para entender o que eu estou falando? Né? Um útero não faz da mulher uma mãe. Assim como também um pênis não faz o homem um pai. Então a gente tem que pensar nisso muito bem. Né? Assim, existem, e aí a gente entra até numa outra reflexão. Né? Por que mulheres sem útero não podem ser mães? E aí a gente pode entrar aí no outro universo de mulheres sem útero, que podem ser mães também, mesmo sem parir. Tem tanta criança pronta no mundo, né, sem filhos? Exatamente, para que colocar mais um? E aí, assim, na verdade, claro que as pessoas têm opiniões diferentes, né? As pessoas podem pensar diferentes. Então tem gente que tem essa opção de não querer ter filhos, mas tem gente que quer. Tem gente que sonha em ser mãe. Tem gente que quer realmente colocar mais gente no mundo. E não é só uma pessoa, não. Às vezes que ela colocar 2, 3, 4, um time de futebol no mundo e por vontade própria. O time de futebol é brincadeira, né, gente? Mas tem gente que sim, que gosta de família grande. E tem gente que faz isso porque gosta realmente. Porque quer realmente ver a família grande. Quer ter bastante gente em volta, filhos à sua volta, gosta desse tipo de esquema familiar. Então, a gente também tem que entender que, ao mesmo tempo que tem pessoas que têm essa vontade de ter filhos e de realmente ter uma família, família com filhos, tem gente que não tem. Tem gente que não tem essa necessidade, nem esse desejo e nem essa vontade, né? Então, assim, eu acho que essas coisas são sempre muito bem-vindas da gente refletir, porque são reflexões que normalmente, dificilmente a gente faz por vontade própria. Às vezes a mulher faz essa reflexão quando ela está chegando perto aí já dos seus 40 anos, com a sua carreira já bem resolvida, com a sua vida bem estabilizada, e ela pensa, bom, agora eu posso me dedicar à maternidade. Agora eu posso pensar em ser mãe. E aí, com 40 anos de idade, muitas podem efetivamente tentar começar esse processo, né, engravidar, e podem não conseguir.
seguir. Isto é uma realidade. Mas lembrem, como eu falei anteriormente, a vida é feita de escolhas. A gente escolhe os caminhos que a gente quer seguir na vida. E como adultos, a gente precisa ter ciência e consciência de que nossas escolhas podem ser ou não acertadas. E assim, o mais importante de tudo, e eu concordo com o que ela está falando aqui, com o que a Sem Filhos está falando, o mais importante é as pessoas terem as suas vontades respeitadas e não serem desrespeitadas na sua vontade. Ter filhos não é uma obrigação, não é uma imposição, é uma opção, é fato, e elas não serem desrespeitadas na sua vontade e nem tampouco amedrontadas no seu desejo, e que sejam realmente respeitadas, porque tem gente, e aí a gente inclui profissionais de saúde também, que podem emitir algum tipo de juízo de valor e botar realmente muito mais preocupação na cabeça das mulheres com relação a possíveis riscos de saúde, quando na verdade eles não existem, né? Como a gente estava falando agora. O congelamento de óvulo também ajuda nessa hora. Sim, congelamento de óvulo também pode ser uma opção. Até bom você ter tocado nisso, Maria Eugênia. Porque o congelamento de óvulo também pode ser uma opção bastante recente e moderna para aquelas mulheres que desejam a maternidade, desejam parir um dia, gestar um dia o seu filho, mas não querem naquele momento. E aí a mulher pode realmente desejar, tem o desejo dentro dela, mas naquele momento para ela não é o momento ideal ainda. Então, o congelamento de óvulos ou de embrião pode ser um bom recurso, mas novamente é um recurso que muitas vezes, custa, e nem todas as pessoas têm condição de fazer de bancar esse custo. E aí, novamente, a vida é uma questão de escolha e possibilidades. Na medida do possível, você escolhe o que você pode bancar, o que você pode aguentar, o que você pode enfrentar e encarar, né? Se você não tem recursos para isso, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas, sem dúvida, pode ser uma boa opção para as mulheres que conseguem esse recurso, não têm o desejo de um dia engravidar, mas aquele momento que elas estão passando, naquele momento, a vontade não é só o desejo não basta, né? Elas não têm ainda condições de engravidar, então é um processo que pode ser bem-vindo para quem está querendo adiar realmente a gravidez. Aí, mais um mito. É verdade que a mulher que não tem filhos entra mais cedo na menopausa? Também não há essa relação entre não ter filhos e idade da menopausa. Idade da menopausa, gente, ela é geneticamente programada. Então a idade que a mulher entra na menopausa já está lá marcado no seu DNA desde o dia que ela nasceu. Então tem gente que vai entrar na menopausa mais cedo, e a gente chama de menopausa precoce, aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos de idade da mulher, isso é considerado precoce. E a gente tem a mulher que vai entrar na menopausa na idade habitual, que é após os 40 anos. Vocês podem fazer uma cara de, meu Deus, 40 anos, a gente é tão jovem com 40 anos. Sim, hoje em dia nós sentimos muito mais jovens depois dos 40, inclusive, né? Só que biologicamente, realmente, após os 40 anos, a gente já pode esperar a chegada da menopausa. E aí, quando a menopausa chega, a mulher realmente fica com as chances de engravidar, enfim, pelos meios naturais, essas chances acabam quando a menopausa entra na vida da mulher. Agora, mulher que não teve filhos terá a mesma chance de entrar na menopausa, a idade que ela for entrar na menopausa vai ser a idade que tiver lá no DNA dela. Não tem absolutamente nada a ver com o fato dela parir ou não, tá? Isso é um outro mito. Então, vamos lá, gente. Quem acha que quer perguntar, vamos trazendo mitos e perguntas sobre o dilema da maternidade. Quem quiser perguntar mais um pouquinho, vamos. A gente pode continuar aqui conversando e saber o que é que vocês mais têm de dúvidas com relação a isso. A gente já falei aqui sobre bastante coisa, né? Sobre riscos para a saúde, como, por exemplo, câncer de mama. Se a mulher que nunca engravidou, nunca amamentou na vida, realmente tem mais risco e pode ter câncer de mama só por isso. Já vimos que é apenas um fator de risco a não amamentação, mas não é uma coisa de relação causa e efeito. E a amamentação é um fator protetivo, isso a gente sabe que é verdade. Já vimos também que a mulher que não tem filhos e decide não ter filhos não vai entrar mais cedo na menopausa por isso, tá? Então isso também é importante. E tomar anticoncepcional, a Eliana está perguntando aqui, por muitos anos, ajuda a preservar os óvulos? Boa, essa é boa, essa é um bom mito também. Não. Não, e por um motivo bem simples, vamos raciocinar juntas. A ideia do anticoncepcional é inibir a sua ovulação. Então, muito que bem, você vai inibir a ovulação, então dos mais de 450 mil óvulos que você tem lá dentro de você, que dariam para você ovular todo mês por mais umas 5 reencarnações, além dessa, tomando o anticoncepcional, você vai preservar os seus óvulos. Sim, a quantidade sim, mas não esqueça que para você conseguir engravidar, a mulher tem que ter a quantidade e a qualidade.
E a qualidade, ela vai mudando de acordo com o nosso envelhecer. Então, você tomar pílula anticoncepcional a vida inteira e resolver parar com 30 anos, com 35 anos, com 40 anos de idade para engravidar, você pode ter dificuldade, não porque os óvulos estão lá, eles estão lá guardadinhos, mas sim pela qualidade deles, porque eles envelhecem com a gente. E a pílula não muda em nada isso, né? Se laqueadura altera o desejo, isso aí já vai ser um outro tema para uma outra live, porque hoje a nossa live aqui, amiga, é sobre o dilema da maternidade, ter ou não ter filhos e os mitos que essa escolha de não ter filhos pode, se isso pode realmente trazer problemas para a saúde da mulher. Também a posição hormonal para quem está na menopausa pode ser um assunto para a próxima live. Eu aceito sugestões, tá, gente? Quem quiser aí me dar algumas sugestões depois pelo direct de temas de lives, eu tô aqui a cada 15 dias para fazer uma. Então eu aceito, super bem-vindo esses temas aí de lives pra gente fazer, tá? Vamos lá, a Gerlane tá perguntando se o congelamento de óvulos entre 40 e 45 vale a pena ou se é melhor pensar em doação de óvulo para quem não acha isso um problema. Gerlane, isso aí é uma decisão muito particular, né? Assim, não dá pra gente dizer o que vale a pena ou não, porque esses fatores são muito individuais. Tem mulher que com 40 anos, que quer ser mãe aos 40 anos, e decide partir para um congelamento de óvulos aos 40, porque ela não quer engravidar aos 40, mas quer aos 45, pode ser que ela não consiga nem congelar o óvulo pela qualidade dele. Mas pode ser que sim. Então, assim, fica muito difícil a gente dizer. Isso aí, só realmente na hora quem tá vivenciando o processo é que vai poder saber, né? Porque aí vai partir muito de uma orientação técnica direta, tá? Não tem como eu responder isso assim, infelizmente. Mas voltando aí às nossas questões sobre o dilema da maternidade, vamos pensar, quem tiver mais alguma dúvida com relação a essa questão, a gente pensa junto. Eu estou aqui tentando pensar ainda em algum outro dilema desses. Outro bom também, outro mito bom, que muitas mulheres escutam, né? Que muitas mulheres escutam, principalmente as que optam por não ter filhos. Já sei porque você não quer ter filhos, você deve ser seca por dentro, você deve ser oca por dentro, então é por isso que você não quer, na verdade você até quer, mas você não consegue. Olha que maldade isso, né? É muita crueldade você falar isso pra alguém e a pessoa ter que ouvir isso, concordam comigo? Como a gente estava falando agora, como se o fato de você não optar, você optar por não ter filhos, isso você deixar você uma mulher condenada, uma mulher desprezível, uma mulher menos mulher que qualquer outra que topa ter filho, que quer ou tem essa vontade de ter filhos. É muito triste a gente escutar essas coisas. É claro que a mulher que opta por não ter e porque não quer, não é porque ela não pode, ela não quer porque ela não quer, muitas vezes mesmo. Tem algumas que não querem e não vão poder. Agora, querer e poder são verbos diferentes, concorda? Então a pessoa pode querer e não poder, e não conseguir. A pessoa pode não querer e conseguir. O quanto de gravidez indesejada a gente tem por aí? A pessoa não quer, mas ela consegue, mesmo sem querer. E tem aquelas que querem e que podem. Legal, combinamos. E temos também aquelas que não querem e que podem. Ou seja, o verbo querer e o poder nós podemos combinar, de várias formas diferentes. Existe alguma coisa certa ou errada? Existe alguma coisa que seja melhor ou pior? Não. Essas combinações são combinações possíveis e se adequam à sua vontade, ao seu querer, que coisa boa. Se elas não se adequam à sua vontade e ao seu querer, muitas vezes você pode buscar até uma ajuda, se for o caso, uma ajuda profissional. Mas se elas estão de acordo com você, por quê? Não poder ser respeitada nessa sua decisão. Luciana está dizendo aqui que escuta, que é estéreo e não conta porque tem vergonha. Olha só isso, só o exemplo, né, Lu? Para vocês verem como é que às vezes as coisas são, como é que a sociedade é tão preconceituosa com aquelas mulheres que decidem por opção e por vontade, que não querem ter filhos, que não querem ter filhos, nem gestando e às vezes nem adotando. Tem mulher que não quer mesmo ser mãe de pessoas e exercer a sua maternidade para outros fins, exercer o seu sentimento maternal de outras formas. Maternidade é um termo complexo, maternidade é um termo abrangente e ela não se resume em gestar, em parir crianças ou até mesmo adotar, tá? Se a menopausa causa esquecimento, Ingrid, isso aí também vamos ver. Que bom que essa mãe é minha fã. Dá um beijo pra ela, manda um beijão grande pra ela, mas assim, nós vamos deixar essa resposta também para uma outra. Acho que até menopausa pode ser uma live bacana pra gente responder sobre isso, porque hoje o nosso tema é maternidade. Então, Sem Filhos já, dilema da maternidade. Então aqui, a Sem Filhos também tá me dizendo que já disseram que ela deveria fazer terapia para tratar o trauma que levou a não querer ter filhos. Que ela é super favorável, mas nunca sentiu que isso fosse um problema a ser tratado na terapia. Pois é isso, né, que a gente está falando. É a vontade da mulher que não consegue ser respeitada. Então,
É quase inadmissível para muitas pessoas escutar de alguém: não, eu não tenho. Você teve filhos? Não. Mas por quê? Porque eu não quis. Como assim você não quis? Você deve ter algum problema. Você deve ter algum trauma que você não sabe que tem. Então é melhor você fazer terapia para você resolver esse trauma. Ou seja, a mulher não pode dar uma resposta de não quero porque eu não quero. Não quis porque eu decidi não ter. É como se essa resposta fosse inaceitável. Como se essa resposta não fizesse parte do ser feminino. Como se uma mulher não pudesse ter essa vontade. O homem pode ter. Já repararam isso? O homem pode ter essa vontade. O homem pode dizer simplesmente: não quero ser pai. Não quero. Não é ser pai, não é a minha opção. E muitas vezes as pessoas não olham para esse homem assim com a cara de será que será que esse homem tem alguma complexado, tem algum problema, tem algum trauma? Não costumam olhar para o homem assim. O homem nesse ponto acaba sendo até muito mais respeitado do que a própria mulher quando decide não parir, quando decide não ter, né? Quando decide não ser mãe. Então isso é um problema que vai muito além da capacidade ou não de gestar e parir. Isso é um problema que vai muito além de ter ou não problema de saúde, que nós já vimos aqui que não tem nenhum problema de saúde que esteja aí diretamente relacionado ao fato da mulher que decide não ter filhos, não parir, não gestar. Isso está muito relacionado à nossa parte social. Isso está muito relacionado à nossa cultura, está muito relacionado à nossa sociedade, à mentalidade das pessoas dentro da nossa cultura, que coloca a maternidade como algo obrigatório na vida da mulher. Se a mulher não for mãe, se a mulher não parir, ou se ela não for mãe mesmo, independentemente se parir ou não, mas se ela não for mãe de uma pessoa, ela será menos mulher por isso. A Fátima está dizendo que as pessoas olham para ela como se fosse uma aberração quando diz que não quer ter filhos. É isso. Exatamente isso que nós estamos falando agora. As pessoas não conseguem ser respeitadas na sua vontade. Pura e simples assim. E o homem que não quer ser pai é visto como um cara, né? Como cara. Então o marido é apoiado pelos amigos, pais, inclusive. Às vezes sim, às vezes não, tá? Nem sempre o homem também é tão apoiado. Os homens que às vezes decidem por não ter filhos também podem ser criticados. E muitas vezes o são. Só que em relação, se a gente for comparar homens e mulheres, é claro que a proporção das mulheres criticadas acaba sendo muito maior pela carga social que a mulher enfrenta. Então assim, nos dias atuais, eu acho que isso até vem mudando um pouquinho. Hoje as mulheres têm sido um pouco mais respeitadas nas suas vontades e no seu querer, mas isso ainda é um caminho longo que a gente vai ter que percorrer. E não só na questão da maternidade, mas também, se a gente for pensar bem, na questão da contracepção. Até hoje a contracepção ainda é vista como uma responsabilidade da mulher. Não é verdade? Ou seja, a mulher tem que se cuidar na hora de não ter filhos, de não querer ter filhos. Por que só a mulher tem que ter esse cuidado? Porque se o desejo do casal for não ter filhos, o homem também deveria se cuidar da mesma forma. Mas acaba que a responsabilidade da contracepção acaba muitas vezes recaindo sobre a mulher. Então é mais uma coisa, a responsabilidade de querer ou não, ou seja, a mulher tem que ter esse desejo de ter filhos, se ela não tiver, ela é mal vista. E por outro lado, a contracepção também é a responsabilidade dela. Caramba, gente, quanta coisa nas nossas costas, olha o tamanho da responsabilidade que a mulher carrega, é muita coisa. Então, assim, é importante que a gente realmente comece a repensar nessas questões como sociedade mesmo, até para a gente poder entender que responsabilidades são compartilhadas. Nós temos nossos desejos, então nós devemos ser respeitadas na nossa forma de ver e pensar e agir, e sim, na nossa vontade de querer ou não ter filhos, seja parindo ou seja adotando, não importa, querer ser mãe de uma pessoa, vamos botar aí, né, mãe de pessoas, pode ser uma vontade, seja parindo ou adotando, não importa, tem gente que não tem mulher que não tem essa vontade de ser mãe de alguém, de pessoas. Tem mulher que tem a vontade de redirecionar seu desejo maternal para outros fins que não seja cuidar de gente. É fato. Cuidar de pessoas sob a responsabilidade dela. Ela pode querer ser mãe de... Eu conheço, inclusive, algumas mulheres que são mães de crianças, de várias crianças de orfanato, que ajudam de uma forma bastante maternal outras crianças, um grupo de crianças, inclusive. Não precisa morar com elas especificamente, né? Então, essas questões a gente precisa repensar, tanto na questão do respeito aos nossos direitos, nossas vontades, como também nas responsabilidades compartilhadas de contracepção, tá? Aqui, a Flávia está dizendo exatamente que a mulher sofre grande pressão psicológica para não ter filhos, essa é a verdade. A Ingrid está colocando que o sonho é ter filhos e ainda não conseguiu. Sim, é uma pressão para a família e isso entristece, porque existe essa pressão mesmo em parte da mulher. A Sem Filhos lá em cima perguntou com relação ao desejo de ligadura, por que numa mulher sem filhos isso é tão difícil? Porque, na verdade, existe uma lei, né? A lei da ligadura. A lei para você poder não só fazer laqueadura, mas também vasectomia, isso é regido por lei. Então, essa lei é de 96, inclusive, é uma lei antiga, e a lei é bem clara quanto a isso. A mulher e o homem podem ter direito
a recorrer ao seu procedimento cirúrgico para contracepção, e aí o procedimento cirúrgico entende-se laqueadura tubária, ligadura de trompa e vasectomia, são os dois procedimentos, desde que sejam maiores de 25 anos e ou 2 ou mais filhos. Ou seja, a mulher pode ter, o homem ou a mulher, eles podem ter mais de 25 anos e não ter filho nenhum. E querer fazer uma ligadura e vasectomia e isso ser direito. A mulher pode ter menos de 25 anos, e se ela tiver 3, 4 filhos, ela também tem direito a pedir essa laqueadura. A questão é que nem aí é uma questão, o direito também esbarra na questão do profissional, porque o médico, o profissional de saúde pode também ter o direito de dizer para a mulher, olha, você tem 22 anos de idade, você tem 4 filhos, mas mesmo assim eu não vou fazer a sua laqueadura, porque eu não vou fazer uma laqueadura numa moça tão jovem. Então, mesmo que a mulher tenha o direito, o profissional também pode se recusar a fazer. O direito é mútuo, né? Então, direito a ligar a trompa acima dos 25 anos, a mulher tem, mesmo que ela não tenha filhos. Aí a questão é de encontrar realmente um profissional que tope fazer esse procedimento numa mulher jovem, por exemplo. Porque, afinal de contas, você, apesar de ter direito, com 30 anos de idade, com 25 anos de idade, você decide fazer um procedimento que é um procedimento praticamente irreversível, a chance de reversão é muito pequena, a gente tem que ter muito cuidado com o arrependimento futuro, porque por mais que hoje você tenha certeza do que você não quer, pode ser que daqui a alguns anos você mude de ideia. E isso é uma coisa que a gente também tem que considerar, gente. Nossas opções de vida não necessariamente serão perenes. Nossas opções de vida não necessariamente serão duradouras até a nossa morte, digamos assim, né? A gente pode fazer uma opção de vida hoje e que daqui a 10 anos, 5 anos mude de ideia. Então dizer, mas será que você vai mudar de ideia mesmo? Não faça isso agora porque você tem chance de se arrepender e mudar. Não necessariamente você vai mudar de ideia, mas você pode ter chance de mudar sim. E isso tem que estar bem na sua cabeça também. Porque muitas vezes, se você é uma mulher mais jovem, às vezes é mais interessante você usar um método que seja reversível, porém de longa duração, em que você, se tiver, de repente, a chance de querer mudar de ideia, quem sabe, né? Não, eu nunca fiz uma laqueadura em mulher jovem sem filhos. Não, nunca fiz. Até porque, assim, eu deixei a parte cirúrgica da obstetrícia e da ginecologia muito cedo. Eu fiz apenas 10 anos de cirurgia ginecológica e obstétrica. Depois, eu tenho 22 anos de formação, mas eu só fiz isso nos primeiros 10 anos da minha vida. Então, nessa época, eu não fiz nenhum procedimento cirúrgico com uma mulher jovem. E, aí uma opinião minha enquanto profissional, eu não ofereceria realmente, eu seria uma dessas profissionais que não faria uma laqueadura numa mulher jovem, por exemplo, com 25, 30 anos, saudável, sem nenhum problema de saúde que justificasse isso, sem filhos, apenas pela sua vontade, mesmo ela tendo essa certeza com 25 anos de idade. Eu seria uma profissional dessas, que eu não faria, eu falaria para essa mulher que eu não faria essa laqueadura, porque acho que a chance de arrependimento é grande, e aí eu não faria esse procedimento nela e ofereceria procedimentos de longa duração igualmente seguros, em que ela pode reverter, se ela assim quiser, daqui a 5, 10 anos. A gente tem que pensar que uma mulher jovem de 25 anos, como eu falei, ou de 30, ela tem um tempo reprodutivo grande pela frente. É diferente de uma mulher com 35, com 40, que de repente queira isso como método. A gente tem que pensar em tempo reprodutivo, gente. Uma mulher de 25 anos ou de 30 anos de idade, ainda que ela tenha essa decisão acertada com 25, 30 anos, ela ainda tem um tempo útil de reprodução de às vezes mais de 10. Será que ela não pode mudar de ideia durante 10 anos? Por que não? Eu já vi tanta coisa acontecer nessa vida, e eu vou ser bem clara, até para mulheres jovens com filhos que resolveram laquear. Eu já vi mulheres jovens com 30 anos que tiveram 3, 4 filhos, resolveram fazer uma laqueadura exatamente por já terem 30 anos, apesar de jovens, e terem 4 filhos já e não querer mais. Eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi mulher assim com 30 anos laqueada e perdeu os 4 filhos num acidente. Ou então perdeu filhos de morte mesmo natural, por doença, e a mulher com 30 anos de idade fica assim, os 4 filhos mortos no acidente, podendo ter outros filhos. Então assim, é uma situação que é muito delicada, gente. A gente tem que ter muita reflexão e muita orientação e muita parceria com o profissional que cuida da saúde da gente para nos ajudar numa decisão mais acertada. Hoje a gente tem métodos reversíveis que são super legais e funcionam muito bem e são extremamente seguros, principalmente para as mulheres jovens, que não querem ter filhos naquele momento, mas que podem mudar de ideia dentro desse tempo reprodutivo que eu falei. A gente tem que considerar isso, né? É verdade que o DIU hormonal, a Ellen está dizendo aqui que o parto da filha foi um dos seus últimos trabalhos, né? Então é isso aí. É isso mesmo. E foi um dos meus últimos trabalhos, é verdade, Ellen, é você, Ellen. Ellen, é isso mesmo, o parto da sua filha foi um dos meus últimos. Ó, sua filha já está com o quê? Com 10 anos, eu acho, agora, né? Então foi um dos meus últimos trabalhos mesmo. E é verdade que o DIU hormonal é até mais seguro que a laqueadura,
Bom, essa é uma pergunta boa também. DIU hormonal, na verdade, ele é tão seguro quanto, né? O DIU hormonal é um método extremamente seguro e eficaz para as mulheres que não querem pensar em filhos. Não só o DIU hormonal, mas também o DIU de cobre. São dois métodos excelentes, altíssima eficácia, 99,999%, muito parecido com a laqueadura, que é de 99,999 também. Eu acho que aí a diferença recai entre a técnica cirúrgica, quem faz o procedimento, qual o procedimento que é feito, que tipo de laqueadura é feita, que isso realmente pode interferir na eficácia. Mas em termos de eficácia, a laqueadura é tão boa quanto qualquer outro método anticoncepcional usado corretamente. E a gente fala do DIU e também tem os implantes, enfim, que são métodos de longa duração e que não dependem de você para funcionar. Então, para quem não quer ter filhos de verdade que eu digo, né? Quem tem isso como opção e não quer mesmo ter filhos, né? E o ideal, muitas vezes, é usar um método contraceptivo que não dependa da sua lembrança. Porque uma pílula anticoncepcional, um adesivo, um anel vaginal, até mesmo injetável, muitas vezes dependem da sua lembrança, muitas vezes não, dependem da sua lembrança para funcionar. E tudo que depende da sua lembrança para funcionar pode ter maior risco de falha. Então, naquele dia, de repente, você esqueceu de tomar pílula, naquele dia que você tinha que aplicar a injeção, você não aplicou, naqueles dias que você tinha que trocar o anel, você esqueceu, foi trocar tanto tempo depois, e aí o método pode falhar, e aí, realmente, muitas vezes a mulher pode engravidar sem ter aquela vontade naquele momento. Então, para quem não quer filhos, a minha recomendação, quem sabe que não quer, pode ser agora, ou seja, agora eu não quero mesmo, não sei se eu vou mudar de ideia um dia, mas agora eu não quero. Eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado com isso, com essas decisões muito levadas a ferro e fogo, porque nem sempre a gente mantém. Às vezes a gente pode mudar de ideia. E por que não mudar de ideia, gente? A gente também pode. Isso é uma coisa bacana da gente pensar. A gente também pode mudar de ideia quando a gente quiser. Então isso também é uma coisa positiva. Então, para aquelas pessoas que ainda que tenham certeza que não querem filhos na vida, mas que naquele momento são jovens, são mulheres jovens e têm um tempo reprodutivo maior, a minha sugestão sempre recai por métodos de longa duração, métodos que são extremamente seguros e que a mulher pode realmente ficar tranquila quanto ao risco de gravidez por um longo período. Se ela mudar de ideia, maravilha, ótimo, ela pode engravidar depois. Se ela não mudar, ela renova. Renova o implante, renova o DIU, ela renova, não tem problema nenhum, tá? Então, se existe diferença entre laqueadura e salpingectomia, a salpingectomia é a retirada da trompa, né? E a laqueadura é a trompa amarrada, cortada e lá unida, ou seja, a gente interrompe o caminho dessa trompa. Porque a trompa, para quem não sabe, né, gente? Vamos lá, trompa é a passagem, é o caminho, né? É o caminho da passagem do óvulo que sai do ovário para chegar no útero. Então a trompa funciona como um túnel, digamos, de passagem, né? O óvulo é liberado do ovário, é captado por essa trompa, percorre até esse caminho pela trompa até chegar ao útero, onde ele vai ser, se tiver fecundado, normalmente a fecundação acontece na trompa, inclusive, se ele for fecundado pelo espermatozoide, ele vai lá, pode se implantar no útero da mulher e aí dá início à gravidez. Então, a laqueadura é a interrupção desse caminho. Então o profissional vai lá, corta, amarra, faz uma opção de coisa ali, bota às vezes um anelzinho, enfim, para interromper aquele caminho. A salpingectomia é a retirada da trompa. Então você retira cirurgicamente a trompa, né? A Paty está falando aqui, a Flávia está dizendo que tá amando a live, linda. E a Paula tá falando, a Paty, perdão, tá dizendo que aos 23 anos não queria ter filhos. Tem 39 e não quer mudar de ideia, então, Paty, mas isso aí é teu direito. Então, assim, você pensa assim. Pode ser que tenha uma mulher que com 23 anos, como você, decidiu não ter filhos, mas com 28, com 30 mudou de ideia. Né? É possível. Pode ter uma lá que com 23 queria ser mãe, é o contrário, né? Uma 23 queria ser mãe, super ser mãe, queria muito ser mãe. Quando chegou com 30, mudou de ideia geral. Meu Deus, eu não quero filho. Minha vida tá muito boa assim, não quero saber de filho, não. Não quero ter filhos, eu quero ficar nessa condição, sem filhos. Mas a ideia dela era contrária. Ou seja, a gente pode mudar de ideia ou não. E tem gente que desde pequenininha quer ser mãe, cresce querendo ser mãe e vai chegar na idade adulta também querendo ser mãe. E vai realizar seu sonho muitas vezes. Então, temos de tudo, gente. Lembra do querer e poder? Querer e poder, ó. Querer e poder e suas combinações? É isso aí. A Ariane está dizendo que teve embolia pulmonar por conta do uso da pílula por um curto período. E qual o método mais seguro? Então, Ariane, não tem como dizer qual o método mais seguro para você, né? Assim, para dizer qual o método mais seguro para você, aí eu precisaria te consultar, né? Aí eu precisaria passar por uma consulta com um profissional para saber da sua história, das suas necessidades, das suas contraindicações, porque nem todos os métodos podem ser usados quando a gente quer. Tem métodos que são contraindicados. Então, para falar pessoalmente, aí realmente a gente precisa passar por uma consulta. Não tem como falar isso por aqui, tá? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí, meu povo? Tem mais alguma pergunta aí que eu possa responder para vocês? Vamos ver. Então, acho que
a gente já pode ir caminhando para esse nosso encerramento dessa nossa live. Adorei esse papo nosso, entendeu? Sobre o dilema da maternidade, porque a gente tem muita coisa realmente que eu acho que a gente precisa pensar, né? Eu acho que o recadinho final que eu queria deixar para vocês é esse. Quais são as combinações que a gente pode fazer com o querer e o poder, né? Tudo aquilo que a gente quer, a gente pode? Nem sempre. Tudo aquilo que a gente pode, a gente quer? Também não, nem sempre. Às vezes a gente quer e pode. Às vezes a gente não quer, mas pode também. Vamos fazer uma bagunça nessas combinações, porque eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, sabe? Porque todas essas opiniões precisam ser respeitadas. Todas essas combinações entre querer e poder precisam ser respeitadas. E é muito importante que a gente entenda que nós somos pessoas em que nós não temos nenhuma condição predestinada ou pré-existente. Nós todos estamos num determinado momento. E é muito bem-vindo que se naquele momento que a gente está hoje, que a gente tenha toda a certeza do mundo que a gente quer ou não quer alguma coisa hoje, mas se daqui a amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 2, 3, 10 anos a gente mude de ideia, que a gente também possa se respeitar nisso, tá? A gente pode mudar de ideia se a gente quiser. E se a gente quiser continuar o nosso caminho, tendo certeza daquilo que a gente escolheu, a gente também pode. O importante é entender que a vida é feita de escolhas e que nós não somos pessoas paradas no tempo. Nós somos pessoas que caminhamos pelo tempo. E se caminhamos pelo tempo, a gente tem total condição de escolher aquilo que a gente quiser fazer. Desde que não ponha, obviamente, nenhum teste, digamos assim, que a gente não teste limite alheio, porque afinal de contas nossas escolhas também esbarram em limites alheios. E a gente precisa também entender isso. Então, assim, com relação ao desejo da maternidade, né, especificamente com relação ao desejo da maternidade, é muito importante que a gente combine esse querer e o poder. E detalhe, é muito importante também que a gente esteja muito atento a nossas parcerias, porque afinal de contas, quando a gente está numa parceria amorosa, tudo isso também tem que ser levado em consideração, porque ter ou não ter filhos pode ser um momento de união entre as parcerias e também pode ser um momento de desunião entre elas, porque muitas vezes são diferenças de objetivo. Então, realmente, se você não consegue chegar num meio termo de objetivos, muitas vezes a relação da parceria pode não ficar tão boa se existe uma diferença muito grande em relação a objetivos de vida. Então, o mais importante nessa história é você poder ser respeitada nas suas decisões. Respeitada nas suas decisões, principalmente no tocante à maternidade, respeitada as suas decisões pela sociedade, respeitada por quem está ao seu lado, a pessoa que estiver ao seu lado, se ela não estiver junto com você nesse projeto, pode chegar um momento em que você ou vai mudar de ideia, o que também é possível, como nós falamos agora, ou então que cada um vai seguir seu caminho. E isso é uma coisa que também é possível. Portanto, eu acho que o mais importante, o meu recado para hoje, meninas, é que vocês possam estar muito cientes e conscientes das suas escolhas. Que não há nenhuma contraindicação médica, e aí eu tô falando aqui como médica, como técnica que sou, não há nenhuma contraindicação médica ou nenhum risco extra para a saúde de uma mulher que deseje e que realmente deseje isso, ou seja, que ela não queira e não queira ter filhos por opção. Ela não vai morrer mais cedo, ela não vai ter problema de saúde, ela não vai ter câncer, ela não vai ter nada de ruim nessa vida com relação à sua saúde física e nem tampouco mental, ok? Desde que ela esteja em paz consigo mesma e que ela seja bem cuidada pelos profissionais que ela escolhe. Porque afinal de contas, ser ou não ser mãe não impacta na sua qualidade de saúde. Se cuidar, sim, isso impacta. Então, independentemente se você escolher ou não escolher ser mãe, você precisa se cuidar, tá? É esse recado que eu dou pra vocês. Então, olha, um beijo grande pra todas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse tema com esses meus recadinhos finais, né? Pra que todas se cuidem, independentemente da vontade de ter ou não ter filhos. Se cuidem. E se essa for uma decisão de vocês, se for uma decisão de vocês, ter ou não ter, a decisão é de vocês no final das contas. Mas cuidem sempre da saúde, porque isso faz toda a diferença. Viu, meninas? Ó. Um beijo grande para todas. Bom final de semana. Bom final de semana. Até a próxima live. Daqui a 15 dias estou aqui de novo. E quem quiser me sugerir temas, pode me sugerir que eu aceito, tá? Tô aceitando as sugestões. Então, ó. Beijo para vocês. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Beijo.